Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Laércio, aqui do canal Gramática com Laércio. Depois de muitos candidatos pedirem para eu gravar um vídeo falando sobre o edital do concurso do Detran DF 2022, então eu decidi gravar este vídeo aqui para ajudar vocês. Beleza? Vem comigo sem enrolação. Olha só, separei aqui os itens principais do edital para vocês ficarem sabendo aí o que está rolando nesse edital. Olha só, vem comigo. Separei o item 2, que vai falar dos cargos e vagas. Então, o que você deve saber é que tem dois cargos, um para nível superior e outro para nível técnico. Olha só, temos aí analista em atividades de trânsito e o outro cargo, técnico em atividades de trânsito, beleza? O primeiro eu tenho 126 vagas e o segundo aí 240, totalizando 366 vagas. E aí você vai analisar, você vai concorrer para o quê? Pessoas com deficiência, ampla concorrência, negros ou hipossuficiência. E aí você vai analisar aqui, né, a quantidade de vagas em cada subclassificação aí, tá bom? Em cada divisão. Você vai entrar, ampla concorrência. Não, eu vou concorrer para negro. Então você vai analisar aqui a quantidade de vagas, beleza? Então 126 para analista e 240 para técnico. Aí no total 366 vagas. Beleza? Primeira coisa é saber aqui esse quadro de vagas. Outro item importante que eu separei aqui, olha só, é das etapas do concurso público. Então, se temos dois cargos, olha só, o cargo de técnico em atividade de trânsito, eu vou ter apenas a prova objetiva, sem a redação, tá? E de caráter eliminatório e classificatório. Já para o cargo de analista em atividade de trânsito, eu vou ter a prova objetiva e também uma prova discursiva. Eu vou falar sobre essa prova discursiva, como é que ela vai funcionar, beleza? Se é uma redação, se é uma questão discursiva, como é que vai ser analisada, vem comigo. Então, aqui, análise de trânsito, também cada etapa vai ser eliminatória e classificatória, ok? Item 5, em relação às etapas do concurso público, parte importante do edital. Separei aqui também, ó, das provas objetivas. Então, o que vai cair no cargo de técnico e o que vai cair no cargo de analista. Olha só. Técnico em atividades de trânsito. Então, eu tenho aí conhecimentos básicos e específicos. Básico vai ser peso 1 e específicos peso 2. Olha só, o que vai ter em básicos? Língua portuguesa, 10 questões, peso 1, então vai valer 10 pontos. Noções de informática, 5 questões, valendo um pontinho cada questão, então 5 pontos. Conhecimentos sobre o Distrito Federal, aí eu tenho 5 questões, cada uma valendo 1 ponto, 5 pontos. Legislação geral, eu tenho aqui 10 questões, então cada uma valendo 1 ponto também, 10 pontos, beleza? E conhecimentos específicos, eu tenho aí 30 questões, peso 2, então aqui é peso 2 e vai totalizar 60 pontos. Então você tem que atingir pelo menos 45 pontos dos 90, isto é, fazer 50% da prova. Belezura? Isso para o cargo de técnico. Cargo de analista, olha só, analista eu tenho aqui conhecimentos básicos, peso 1 também, peso 1 e conhecimentos específicos, peso 2. Olha só, língua portuguesa 10 questões, vai totalizar 10 pontos. Noções de informática, 5 questões, totalizando aí 5 pontos. Conhecimento sobre o Distrito Federal, 5 questões, totalizando 5 pontos. Legislação geral, 10 questões, totalizando 10 pontos. E conhecimentos específicos, 30 questões, peso 2, que vai totalizar aí 60 pontos. Então, o mesmo esquema lá do cargo de técnico, ok? 90 pontos você pode atingir, né? E com base nessas 60 questões, tem que fazer pelo menos 45 pontos, 50% da prova, para não ser eliminado, beleza? Aí, no caso, para ter pelo menos a classificação para a próxima etapa. Belezura? Vamos analisar outro ponto importante. Olha só, se você tiver alguma dúvida, coloque aqui nos comentários, tá bom? Da prova discursiva, aí aqui eu quero que vocês tenham bastante atenção. Olha só. Analista em atividade de trânsito. Então, a prova discursiva é apenas para o cargo de analista em atividades de trânsito. Depois eu vou gravar uma videoaula só falando como você tem que estudar para essa questão discursiva, para a prova discursiva, para a redação, beleza? Vem comigo, olha só. Somente serão corrigidas as provas discursivas do cargo de analista em atividades de trânsito dos candidatos que foram habilitados na prova objetiva, isto é, conseguido lá pelo menos a metade da pontuação, né, na prova objetiva, e que estejam classificados dentro do limite, conforme o quadro abaixo. Então, tem basicamente a classificação. Não é todo mundo que conseguiu a média que vai ter a redação corrigida, claro, né? Então, tem aqui ó, o cargo analista em atividade de trânsito. Ampla concorrência. A redação corrigida vai até o classificado na posição 504. Pessoa com deficiência até a posição 200.
Negros até a posição 200 e hipossuficientes até a posição 104. Ah, Laércio, fiquei aqui, ampla concorrência, posição 720. Vou ter a redação corrigida? Não. Tá bom? Belezura? E olha só, para efeito da correção da prova discursiva, não serão contabilizados na listagem de candidatos negros, pessoas com deficiência e hipossuficiências aqueles classificados em ampla concorrência, né? Que concorreram nessa condição e que tenham obtido classificação também na ampla. Então, se a pessoa ficou aqui, né, em 20º na pessoa com deficiência, mas está dentro aqui da ampla concorrência, então ela vai entrar aqui e vai deixar essa vaga para outra pessoa. Belezura? Aqui os critérios de correção. A prova discursiva será de caráter eliminatório e classificatório e será avaliada na escala de 0 a 30 pontos. Então, olha só, a redação vale de 0 a 30 pontos. Então, vale até 30 pontos, você pode conseguir. Olha só a diferença que vai fazer a redação, a prova discursiva aqui, beleza? Considerando-se habilitado o candidato que nela obtiver nota igual ou superior a 15 pontos. Então, de 30, tem que conseguir pelo menos 15 pontos para não ser eliminado na prova discursiva. Ok? A prova discursiva será realizada no mesmo dia e horário da prova e será composta de uma... Olha só, isso aqui é mega interessante, ó. Composta de uma questão de conhecimentos específico constante no anexo 2 desse edital. Para o desenvolvimento da prova discursiva, o candidato deverá redigir no mínimo 15 e no máximo 20 linhas, observando os critérios de correção a seguir. Vou mostrar quais são os critérios. Mas fica atento a isso aqui, ó. 15 linhas no mínimo e 20 linhas no máximo. Laércio, eu posso fazer 30 linhas? Claro que não. 15 a 20 linhas, tá? Então, você vai responder uma questão. A banca está clara aqui, ó. Para o desenvolvimento da prova discursiva, o candidato deverá redigir no mínimo 15 e no máximo 20 linhas. E aí, olha só, a prova discursiva será realizada no mesmo dia e local da prova, composta por uma questão de conhecimento específico, de acordo lá com o edital anexo 2. É claro, você tem que ler o edital com calma. Belezura? Ficou claro? Não é a redação dissertativa de até 30 linhas, é uma questão discursiva de 15 a 20 linhas. Beleza? Quais são os critérios de avaliação da prova discursiva? Olha só. Então, eu vou ter aí, ó, estrutura, que vai valer 10 pontos. O que é cobrado na estrutura? O conteúdo apresentado pelo candidato deve ser um texto predominantemente dissertativo argumentativo, devendo constituir-se de um conjunto articulado de ideias relacionadas ao tema proposto. Então, você vai construir um texto ali dissertativo argumentativo, mas não é uma redação de 30 linhas, aqui é para responder uma questão discursiva, só que a tipologia é a mesma da redação dissertativa argumentativa. E aí, para esse quesito de estrutura, a banca vai atribuir até 10 pontos, beleza? Aí, o segundo critério, o segundo quesito avaliativo, conteúdo, olha só. Análise das ideias fundamentais do texto, observando a fidelidade ao tema proposto, consistência e relevância argumentativa, progressão temática, né? Progressão temática e senso crítico do candidato. Aqui que você vai demonstrar repertório sociocultural, manter a coerência textual. Aqui onde você vai basicamente demonstrar que seu texto tem começo, meio e fim, dentro ali das 15 até 20 linhas. Aí aqui a banca vai dar, olha só, 15 pontos. Então fica atento em relação ao conteúdo. Um texto sem conteúdo, normalmente a nota cai aqui, tá? Boas argumentações, né? Então, consistência e relevância argumentativa, isto é, você demonstrar autoria no seu texto, repertório, tá ok? E o quesito 3, expressão, olha só, adequação vocabular e emprego do registro culto da língua portuguesa, clareza na apresentação das ideias, coesão e coerência. Então, a banca está cobrando aqui a questão de microestrutura, né? As questões gramaticais, coesão, coerência, microestrutura, adequação vocabular, norma padrão da língua portuguesa. Então, os errinhos que você for cometer vão ser descontados desses 5 pontos aqui, né? Os errinhos de microestrutura, concordância, regência, propriedade vocabular, acentuação, pontuação. Belezura? Totalizando aí 30 pontos. Então, olha só, tem que escrever um bom texto. Esses 30 pontos aqui vão fazer toda a diferença na classificação final. Toda a diferença. Eu já vi candidato quase gabaritar a prova objetiva e cair na redação. Então, estude, pratique, escreva pelo menos uma redação por semana no mínimo, ok? Bom, outro item importante que eu separei do edital, olha só, da realização das provas, né? As provas objetiva e discursiva serão realizadas no Distrito Federal, na data indicada no cronograma previsto, no anexo 3. Vou abrir já o cronograma para vocês verem, tá bom? As provas serão aplicadas em períodos distintos para os cargos de analista e técnico, períodos distintos, conforme o horário que serão divulgados no edital de convocação para as provas. Então, tem que ficar atento aí.
A duração das provas, incluindo o tempo para leitura das instruções, coleta de digital e preenchimento das folhas de resposta será de cargo de técnico, 4 horas, e cargo de analista, 4 horas e 30 minutos, contando aqui a objetiva e a redação. Belezura? Bom, vou abrir o edital aqui agora para vocês ficarem atentos em relação ao prazo, tá? Vocês vão entrar no site do IBFC, Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, vão aqui à parte do edital. Sempre, quando você vai fazer um concurso, tem que ficar ligado às questões, basicamente, olha só, das retificações. Sempre sai uma retificação nova, olha só, sai uma dia 27/10. Então tem que ficar atento, sempre ler e ver o que está sendo mudado ali no edital, tá? Então você vai abrir o edital aqui, tem aqui edital de abertura, que foi publicado no dia 9/9/2022, eu já deixei aberto aqui. Então, você vai ver o anexo 3 em relação ao cronograma. Aqui tem todas as datas, inscrição, período de recurso. Fique atento, né? Deixa eu descer um pouquinho aqui. Olha só. Cronograma. Publicação do edital dia 9/9. Prazo para impugnação do edital. Aí tem um período de inscrição. Olha só. Cadê? Período de inscrições. Das 10 horas do dia 10/10 até as 23 horas do dia 8/11. Tá? Fica atento ao prazo, não esqueçam do prazo para inscrição no concurso. Muitos candidatos deixam para a última hora e esquecem a inscrição, tá bom? Então, não esqueçam desse prazo. E aí você vai ler aqui todo o cronograma. Quando eu participava, fazia concurso público antes de ser servidor, eu imprimia, pegava esse cronograma e colava aqui na minha parede do cantinho, para eu não perder as datas. Quando eu estou estudando ali para seleções, por exemplo, de doutorado ou de outro processo seletivo, eu deixo ali no cantinho para eu ficar atento às datas. Faça isso, imprime essa parte, tá bom? Imprime essa parte do edital e cole ali, recorte bonitinho e cole ali para você ficar atento às datas, não perder o último dia de pagamento das inscrições, o período da realização das provas, tá tudo aqui o cronograma, tá bom? Convocação para a prova objetiva e discursiva, 2/12, divulgação dos locais e horários, dia 5/12, aplicação das provas objetiva e discursiva, 11/12. Então, você vai ter que ler esse edital. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Para você imprimir e deixar aí no cantinho, tá certo? Então, tá aqui o cronograma. Tem um conteúdo de maneira detalhada aqui, né? Então, específico, geral, língua portuguesa, noções de informática, conhecimento sobre o Distrito Federal, legislação geral, legislação de trânsito, noções de direito administrativo, noções de direito constitucional, noções de administração pública. Você vai ler aqui com calma e vai verticalizar o edital, colocar item por item e esquematizar o seu sistema de estudo, tá bom? Hoje, concurso é algo profissional, então você tem que se organizar, tem que fazer uma planilha de conteúdos para ser estudado, o que você já estudou, o que você tem que estudar, o que você tem que resolver só questões, tem que se organizar. Belezura? Bom, fique atento sempre, olha só, aos editais de retificação, entre com frequência, pelo menos uma vez na semana, aqui no site, na página do concurso do Detran DF, e veja se tem novidades, editais e publicações oficiais para você ficar ciente, né? A última retificação foi sobre os itens 4.2.2.1, né? E você vai ler, ver o que mudou, o que não, tá bom? Fica atento a isso. Belezura? Então é isso, espero ter ajudado vocês em relação a entender um pouquinho mais sobre o edital do concurso do Detran DF. Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários, tá bom? Na descrição vai ter, olha só, vai ter o link da página IBFC e também vai ter o link do meu curso de redação para você mandar bem na prova discursiva. Belezura? Então, meu vídeo vai ficar por aqui. Até a próxima, espero ajudar. Não esqueça de seguir meu Instagram, laes_prof, e fui!